Meus irmãos, nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Naum, capítulo 3, irei ler do versículo 8 ao versículo de número 19. Livro do profeta Naum, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 19. Você também pode acompanhar essa mensagem aí no boletim da igreja. Está o tema, a ideia central do texto, os pontos, alguns espaços aí que você também pode fazer as suas anotações. E, meus irmãos, para mim é um motivo de muita alegria, porque nós estamos chegando no final dessa exposição no livro do profeta Naum. E nesse mês de janeiro nós estudamos todo este livro de modo expositivo e de modo sequencial. E isso é uma característica, das pregações da Reforma Protestante, Martim Lutero, João Calvino, outros pregadores levantados por Deus como Charles Spurgeon, os puritanos, Spurgeon, Jonathan Edwards, John Knox, homens também do nosso tempo, Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Dias Lopes, John Piper, dentre outros. Eles manifestam, eles expressam essa característica bíblica de pregar expositivamente e de modo sequencial todo um livro da Escritura Sagrada. Porque dessa forma a igreja não aprende apenas partes das Escrituras, ou a igreja não escuta apenas uma proposta temática de um pregador, mas a igreja passa a ouvir toda a verdade de Deus, todos os temas ali levantados pela palavra de Deus em um determinado livro das Escrituras Sagradas. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que a pregação expositiva tem como marca e característica apresentar o significado do texto, e não o meu significado. Não é o significado que eu coloco sobre o texto, mas é o significado que o autor dá para o texto. Isso é a marca da pregação expositiva, de tal modo que a minha função aqui nessa noite é apenas ser um canal, um porta-voz do significado do texto, do propósito pretendido pelo autor, pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos ler o texto, Naum, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 19, diz assim a palavra de Deus: És tu melhor do que Non-Amon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Pute e Líbia, o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se os sacodem, cai na boca dos que o que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus
ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos. Versículo 15. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, subindo o sol, voando embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que te ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Vamos orar. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós colocamos diante de ti mais uma vez a nossa vida e te suplicamos, ó Senhor, fala ao nosso coração mediante a tua palavra, fala ao nosso coração mediante a exposição do teu evangelho, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreender, ó Deus, a tua palavra. Ó Pai amado, que o teu Espírito Santo fale no mais íntimo da nossa alma, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Ó Deus, expõe, ó Deus, mediante a tua palavra, os pecados do nosso coração, e mediante a tua palavra, repreende-os, ó Deus. Assim nós te pedimos, Pai amado. Te pedimos, ó Deus, que a tua palavra renove em nós a fé verdadeira, a fé firmada em ti. Te pedimos que a tua palavra nos console, nos dê esperança e traga sobre nós o temor necessário para vivermos, ó Deus, diante de ti, diante do teu altar. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco mediante a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, chegamos no final do livro do profeta Naum, e não há dúvidas que nesse final o profeta Naum está falando sobre a consumação desse juízo que foi notificado, sentenciado no capítulo 1. No capítulo 1, se você perceber, está aí no versículo 1, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Ecosita. No capítulo 3, portanto, a partir do versículo 8, o profeta Naum fala dessa consumação, desse juízo que agora chega na cidade de Nínive e consome a cidade de Nínive. A palavra consumação significa completude, significa destruição, significa estar completo, foi consumado, foi realizado, foi feito. E a gente percebe essa ênfase do profeta Naum falando dessa consumação, por exemplo, no versículo 10. O profeta Naum diz: ela foi levada ao exílio para o cativeiro. Versículo 11: tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Ou seja, o profeta Naum está falando desse juízo que chega, que é realizado, que é consumido. No versículo 13, o profeta Naum fala também sobre isso. No versículo 13, a parte final: o fogo consome os teus ferrolhos. Ou seja, é uma consumação, o juízo está chegando, está sendo realizado. No versículo 15, nós vemos também essa ênfase do profeta Naum: no entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto. Perceba, o profeta Naum mais uma vez dando essa ênfase desse juízo agora sendo realizado, sendo consumido pelo próprio Deus. No versículo 19, portanto, o
profeta Naum fala também dessa ênfase, desse juízo sendo realizado. Não há remédio para a tua ferida, e a tua chaga é incurável. A tua chaga é incurável. A tua ferida, a tua doença, né, a tua dor, a tua destruição, ela é incurável. O juízo chegou e consumiu, portanto, a cidade de Nínive. O tema, portanto, dessa mensagem é a consumação do juízo de Deus. Esse tema, meus irmãos, é extraído dessa ideia central desta unidade literária que vai do versículo 8 até o versículo de número 19. Não há dúvidas, portanto, que o profeta Naum está apresentando este significado no texto, que é a consumação desse juízo que foi noticiado no capítulo 1. Então, sobre a consumação do juízo de Deus, nós podemos tirar aqui 3 verdades. Primeira verdade: a consumação do juízo de Deus promulga a condenação dos pecadores a despeito das suas vantagens neste mundo. A consumação do juízo de Deus promulga a condenação dos pecadores a despeito, meus irmãos, das suas vantagens neste mundo. Se você perceber, do versículo 8 até o versículo 10, o profeta Naum está falando das vantagens que a cidade de Nínive tinha por estar naquela geografia, naquele local geográfico. Eram vantagens, digamos assim, naturais. Vantagens naturais. Veja o que diz o profeta Naum no versículo 8. És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha. Etiópia e Egito eram a sua força, e esta, sem limite, Put e Líbia, o seu socorro. Veja, o profeta Naum está comparando a cidade de Nínive com a capital do Egito, no Amon, e dizendo, tu és melhor do que essa cidade, porque essa cidade estava em um local bom geograficamente, era uma cidade que tinha enormes vantagens, situada entre o Nilo, diz o texto, e seus canais, cercado de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha. Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Put e Líbia, o seu socorro. Ou seja, o profeta Naum está dizendo, você não é melhor que a capital do Egito, que tinha vantagens naturais. Porque mesmo a capital do Egito, tendo vantagens naturais, ela foi destruída. Versículo 10, todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Essa cidade que tinha vantagens naturais foi uma cidade destruída, foi levada para o exílio, foi uma cidade que foi subjugada também pelo Senhor. E aí ele compara essa cidade com a própria cidade de Nínive, no versículo 11. Ele diz, também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos, temporãos, se os sacodem, cai na boca dos que há de comer. Perceba, a despeito das vantagens apresentadas aqui, a cidade de Nínive, ela vai ser destruída, ela vai ser julgada. São vantagens naturais, comparadas com a capital do Egito, mas também vantagens da própria fortaleza, da própria força de Nínive, porque no versículo 12, o profeta diz, todas as tuas fortalezas são como figueiras e como figos. Ou seja, a tua força, a tua fortaleza, as tuas muralhas, aquilo que você possui, a tua capacidade, essas vantagens, elas não adiantarão de nada diante do juízo de Deus, da consumação do juízo de Deus. Então, há aqui vantagens sendo apresentadas, vantagens, em primeiro lugar, naturais, vantagens da própria cidade, ou seja, uma vantagem militar,
as tuas fortalezas são como figueiras. Há também uma vantagem apresentada aqui, que é uma vantagem econômica, que não vale de nada diante do juízo de Deus. Veja o que diz, irmãos, o versículo 14, acompanhe comigo. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos, no entanto, o fogo ali te consumirá. O fogo ali te consumirá. Versículo 16, ainda que fizestes os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Então, as vantagens econômicas apresentadas pelo profeta Naum, essas vantagens que Nínive se gabava, essas vantagens de nada adiantarão diante da consumação do juízo de Deus. Uma outra vantagem também que não adianta, que não vale de nada diante do juízo de Deus, são as vantagens, digamos, estatais ou de posição. Porque veja o que diz o texto, versículo 17. Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores, versículo 18, dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. O profeta Naum está dizendo, os teus nobres, os teus príncipes, os teus pastores, e aqui, irmãos, pastores, não se refere a pastores de igrejas, não é isso, mas os governantes da Assíria. Os pastores têm essa função aqui nesse texto, que eram os governantes, né, do estado da Síria. Esses governantes, aqueles que possuem autoridade, cargos, aqueles que têm uma autoridade estatal, ou cargos, ou posições de autoridade, essas posições de nada adiantam diante do juízo que virá. Ou seja, vantagens naturais, vantagens, no versículo 12, militares, vantagens econômicas, versículo 14, versículo 16, vantagens em relação às posições e cargos e ofícios, versículo 17. Essas vantagens, irmãos, não podem impedir o juízo de Deus, não podem negociar o juízo de Deus, não pode minimizar o juízo de Deus. A grande verdade é esta: a consumação do juízo de Deus promulga a condenação dos pecadores a despeito das suas vantagens neste mundo. A consumação do juízo de Deus notifica, promulga, estabelece a condenação dos pecadores a despeito das suas vantagens neste mundo. A despeito das suas vantagens neste mundo. Meu querido irmão, os pecadores podem ter cargos políticos, podem ter posições de autoridade neste mundo, podem ter dinheiro, pode ter uma boa economia, pode ter segurança e conforto neste mundo, mas quando o juízo de Deus chegar, não são essas coisas materiais que vão minimizar o juízo do Senhor, ou que vão apagar ou livrar o pecador do juízo de Deus. As coisas deste mundo não podem minimizar, mudar, aplacar o juízo de Deus. O próprio Jesus Cristo disse isso. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E quantas pessoas, meus irmãos, estão buscando essas coisas, apenas coisas mundanas, buscando dinheiro, buscando fama, buscando títulos, buscando as vantagens deste mundo, mas perdendo a sua alma. A palavra de Deus, portanto, nos exorta a entendermos que nós necessitamos e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo Jesus, e estar em Cristo Jesus, e buscar pelo refúgio que é Cristo Jesus. Ele sim pode nos livrar da ira vindoura, da consumação do juízo de Deus. A consumação do juízo de Deus promulga, portanto, a condenação dos pecadores a despeito das suas vantagens neste mundo.
O seu dinheiro não vai comprar o perdão de Deus. A sua posição religiosa não vai comprar o perdão de Deus. Você pode ser uma pessoa que tem algum cargo na igreja, que tem algum título na igreja, que tem algum ofício na igreja. Você pode ser alguma pessoa que tem algum cargo político. Você pode ser alguma pessoa que almeja por títulos. Você pode ser uma pessoa que tenha muito dinheiro. Você pode ser uma pessoa, enfim, que tem as coisas desse mundo, conforto, que tenha propriedades, que tenha tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Mas se você não tiver Cristo, um dia o juízo de Deus vai chegar sobre a sua vida e vai tirar tudo o que você tem, porque tudo aqui neste mundo é passageiro, mas aqueles que estão em Cristo permanecerão por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E aqui está um ponto importante, meus irmãos. Os reis deste mundo darão conta a Deus da sua corrupção, da sua impiedade, da sua perversão. O presidente da república vai dar conta a Deus das suas falhas. O governador do estado vai dar conta a Deus das suas falhas, da corrupção. Os prefeitos ou prefeitas de Caruaru darão conta a Deus das suas falhas, das dificuldades. Toda autoridade nesse mundo vai dar conta a Deus de tudo que faz. Nada pode minimizar, substituir, aplacar a justiça de Deus. Todos nós daremos conta a Deus da nossa própria vida e dos nossos pecados. Não há posição alguma, dinheiro algum, condição econômica nenhuma vantagem pode comprar o perdão do Senhor, a não ser aquele que se arrepende dos seus pecados e crê somente em Jesus Cristo. E crê em Jesus Cristo. A segunda verdade, meus irmãos, é que a consumação do juízo de Deus expressa a tragédia final sobre os pecadores entregues às perversões deste mundo. Expressa a tragédia final sobre os pecadores entregues às perversões deste mundo. Veja o que diz o texto, versículo 11. Tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Ou seja, o profeta Naum está dizendo que há uma tragédia final sobre a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive, irmãos, ela de fato foi destruída. Anos à frente, os historiadores registram que essa cidade ela foi destruída pelo Império Babilônico. E assim, irmãos, evidenciando que essa profecia foi verdadeira e que essa cidade realmente experimentou o juízo de Deus, a consumação do juízo de Deus. Ela foi destruída e o refúgio dela, as fortalezas dessa cidade, não conseguiram aplacar o invasor, a Babilônia, chegando e destruindo. Veja, irmãos, essa tragédia final no versículo 15. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á o gafanhoto. Ou seja, o profeta Naum está dizendo, há uma tragédia final para vocês que vivem na iniquidade, para aqueles que são pecadores e que vivem ainda nessa perversão. Há uma tragédia final. E quando nós olhamos, irmãos, o relato bíblico, nós percebemos que todos aqueles que estão longe de Cristo, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, essas pessoas vão sofrer essa tragédia final do juízo vindouro de Cristo Jesus. O próprio Cristo disse isso: apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade, para o fogo eterno. O livro do profeta da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo de número 21, o apóstolo João fala sobre essa realidade de uma tragédia final, quando ele diz no versículo 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, o que está sendo preparado para os pecadores que vivem na iniquidade é a justiça de Deus, é a ira de Deus, é a morte eterna. E essa morte, meus irmãos, se chama inferno. A segunda morte se chama inferno. Ou seja, o inferno não é a ausência de Deus, mas o inferno é a presença da ira de Deus julgando os pecadores por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É uma tragédia final para aqueles que vivem no pecado, distante de Cristo Jesus. E eu digo isso porque veja o que o profeta Naum afirma no versículo 19: não há remédio para a tua ferida, e a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou, veja, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, a maldade desse povo era uma maldade contínua. Eles não se arrependeram do pecado deles. Eles viviam na prática da iniquidade. E aqui, meus irmãos, um alerta para todos nós. Aqueles que vivem na prática da iniquidade, seja qualquer vantagem neste mundo que tenha, vantagem religiosa, econômica, política, qualquer tipo de vantagem neste mundo, aqueles que vivem na prática da iniquidade serão julgados e consumidos pelo fogo da ira de Deus. Pelo fogo da ira de Deus. Porque aqueles que vivem na prática da iniquidade, isso já é uma revelação da própria ira do Senhor. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, você vai perceber essa ênfase que o apóstolo Paulo dá nessa verdade anunciada pelo profeta Naum. Romanos capítulo 1, mantenha a sua Bíblia marcada em Naum, mas veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Eu vou ler novamente. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, versículo 24, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, mais uma vez, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Isso aqui já é uma manifestação da ira de Deus. Lembra que o profeta Naum diz, porque a tua maldade continuamente passou sobre todos. Aqueles que vivem continuamente na prática do pecado já estão entregues às suas próprias paixões. E isso já é uma manifestação da ira de Deus. No versículo, irmãos, especificamente 24 de Romanos 1, Paulo diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames.
Aqueles, portanto, que vivem na prática do pecado, estão entregues por Deus às suas próprias paixões e fames. Eu não sei se você está percebendo a gravidade disso. O ponto é que aqueles que estão vivendo em pecado, que não se arrependem dos seus pecados, que vivem satisfazendo os seus próprios desejos carnais, que vivem na promiscuidade deste mundo, que vivem para satisfazer as suas próprias paixões, Deus já os entregou. Isso é uma característica já da ira de Deus, uma marca da ira de Deus. Esses que vivem dessa forma, Deus já os entregou às próprias paixões. E um dia a ira de Deus vai chegar sobre a vida deles. O próprio fato de Deus os entregar já é uma manifestação da ira do Senhor. É por isso que há um puritano, servo de Deus, que orava dizendo assim: Senhor Deus, não me entregue às minhas próprias paixões. Não me entregue às minhas próprias paixões. Não permita que eu viva os meus desejos carnais, as minhas paixões carnais. Irmãos, a luta do cristão é a luta contra si mesmo. É negar a si mesmo. É tomar a nossa própria cruz. É domínio próprio. Ah, pastor, eu sou desse jeito. Ah, pastor, eu tenho uma inclinação a tal pecado. Ah, pastor, eu nasci assim. Ah, pastor, não tem jeito para a minha vida. Meu querido irmão, nós nascemos em pecado, nós somos pecadores. Nós de fato somos assim, mas nós temos que lutar contra o pecado do nosso coração. Nós temos que abnegar essa natureza carnal. Crucificar as paixões carnais que por outras vezes ou outras se levantam diante de nós. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse: os que são de Cristo Jesus crucificaram as suas paixões, os seus desejos carnais. Aqueles, portanto, que estão em Cristo vivem nessa luta contra a carnalidade própria, buscando viver a vontade do Espírito, andando em Espírito, satisfazendo não a si mesmos, mas satisfazendo a Deus. Por outro lado, aqueles que vivem continuamente na perversão, na prática do pecado, na iniquidade desse mundo, satisfazendo os desejos do coração da carne, Deus já os entregou às suas próprias paixões. É por esta razão, meus irmãos, que a consumação do juízo de Deus expressa a tragédia final sobre os pecadores que estão entregues às perversões deste mundo, que são entregues às perversões deste mundo. É por isso que o melhor para nós, para o povo de Deus, é a disciplina de Deus hoje. Eu louvo a Deus, irmãos, pela disciplina do Senhor na nossa vida hoje, porque melhor é ser corrigido hoje, disciplinado por Deus hoje, orientado por Deus hoje, do que receber o juízo eterno de Deus na segunda vinda de Cristo. O que é que você prefere? Receber as exortações de Deus sobre a sua vida hoje, ou ser entregue por Deus às suas próprias paixões, para você viver uma vida segundo as suas próprias vontades, e aí sim, na volta de Cristo, você ser julgado por Ele e disciplinado eternamente por Ele? O que é que você prefere? Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós estamos bem guardados pelo Senhor. E quando a gente tenta fugir dos caminhos do Senhor, Ele vem e, com seu cajado, Ele vem e nos consola. Ele vem e nos consola. Porque o cajado de Deus é orientando a ovelha a andar no caminho correto. O que é que o pastor faz para a ovelha andar no caminho correto? O pastor de ovelhas vai lá com o cajado e bate na patinha da ovelha para ela andar corretamente. Se a ovelha for desobediente, o pastor vai lá e dá uma pancada mais forte. Se essa ovelha tiver com um impulso carnal muito forte e ainda persistir na desobediência,
por ser ovelha, o pastor vai lá e quebra a pata da ovelha. Quero ver ela sair do caminho. Eu me lembro, meus irmãos, que um dia eu estava andando de moto e a minha família já dizia para mim, ó, anda devagar, anda certo. E eu não estava dando ouvidos para isso. Na época eu era noivo de Renata. E por não dar ouvidos, irmãos, andando segundo as minhas próprias vontades, correndo com a motocicleta, eu estava descendo ali a avenida do Vassoural, né, os irmãos conhecem aqui, no cruzamento ali, eu vi um caminhão entrando, eu buzinei, o caminhão não parou. Eu também não podia parar, que eu estava em alta velocidade. O que aconteceu? O caminhão bateu, irmãos, na minha lateral. Eu estava de moto. Eu sei que eu voei. Foi moto para um lado, pastor Otávio para o outro. O capacete voou da minha cabeça. Né? Eu não sei porque alguns irmãos riram, né? Mas voou. Eu estava com um capacete aqui no braço, que ele se partiu no meio. E quando eu caí no chão, Agenor, eu caí sem os sapatos. Isso foi uma marca, viu, presbítero Carneiro? Eu nunca me esqueço disso. Eu caí sem os sapatos. E olha que estavam amarrados os sapatos. Mas eu olhei assim, hoje, cadê meus sapatos? Eu fui procurar primeiro os sapatos. Vocês estão rindo porque não fui com vocês, né? E eu fui procurar os sapatos. Tinha um terreno baldio ali, aí um sapato estava ali, outro sapato estava na outra esquina, calcei meus sapatos, a parte da moto ficou, o tanque, né, ficou totalmente ali destruído. O rapaz estava embriagado, mas eu louvei ao Senhor. Eu agradeci a Deus, irmão, sabe por quê? Porque o teu cajado me consola. O cajado de Deus, a providência de Deus, é a manifestação da mão dele dizendo: você deve caminhar por esse caminho, não faça isso, não ande em desobediência, obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra. Melhor é ser disciplinado agora do que receber a consumação do juízo de Deus. A terceira e última verdade é que a consumação do juízo de Deus revela graça para pecadores redimidos e subjugados por este mundo. A consumação do juízo de Deus revela graça para pecadores redimidos e subjugados por este mundo. Veja o que diz o versículo 19: não há remédio para a tua ferida, e a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas. Todos os que ouvirem a tua fama, o quê? Baterão palmas sobre ti. Por que o profeta Naum está dizendo isso? Por que as outras nações baterão palmas diante da destruição de Nínive? Porque as outras nações estavam sendo subjugadas por Nínive, estavam sendo subjugadas pela Assíria. Então, a destruição de Nínive e da Assíria era um alívio para aqueles que estavam sofrendo diante da opressão de Nínive e dos assírios. Veja a parte final do versículo 19: porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Em outras palavras, o profeta Naum está dizendo: a maldade de Nínive passa continuamente sobre as nações, continuamente, todos os dias, todos os momentos. Então, quando Deus chega para julgar Nínive e destruir essa cidade, as outras nações batem palmas, se alegram, se regozijam, porque a destruição de Nínive é a libertação dessas nações. A destruição de Nínive é a libertação de Judá. A destruição da Assíria é a libertação, é a graça que está sendo manifestada
ao pecador redimido, ao povo de Deus. E o profeta Naum está dizendo isso, em outras palavras, não são vocês, judeus, israelitas, que vão lutar contra Nínive e alcançar a libertação diante dessa opressão causada por esses opressores. Não são vocês que vão fazer isso. Vocês não vão fazer nenhum tipo de acordo político. Vocês não têm capacidade nem força militar para ir adiante de Nínive e lutar contra eles. Mas por causa de Deus, que manifestou a sua intervenção, a sua providência, fazendo com que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadisse Nínive e destruísse aquela cidade, destruísse também a Assíria. Por causa dessa intervenção na história feita por Deus, Deus realizou isso, fazendo com que Judá e o povo de Deus pudessem receber essa graça, esse favor, essa libertação, que Deus realizou por intermédio de um rei que não conhecia o Deus de Israel, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que isso significa, meus irmãos? É que a consumação do juízo de Deus sobre os pecadores, sobre os perversos, sobre os impiedosos, revela para nós e para todo o povo de Deus a graça, a libertação, o alívio. É por isso que Jesus Cristo, ele é chamado de príncipe da paz, porque o príncipe é aquele lutador de guerra, que vai, destrói o inimigo e traz libertação para os oprimidos, libertação para os cativos. E foi exatamente isso, meus irmãos, que Cristo fez. Cristo, irmãos, veio a este mundo para trazer sobre nós a graça. O apóstolo Paulo disse que por meio de um só ato de justiça, Romanos 5,18, veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. É bem verdade que todos nós somos pecadores. É bem verdade que todos nós merecíamos a consumação do juízo de Deus. Mas Cristo Jesus, o unigênito do Pai, ele foi até a cruz para receber a consumação da ira de Deus em nosso lugar. Cristo Jesus bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Cristo Jesus sofreu por todos os nossos pecados na cruz do Calvário em nosso lugar. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus, sobre Ele, de tal modo que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, neste ato de justiça, recebem graça, recebem justificação que dá vida para a eternidade. Essa é a nossa condição. Meu querido irmão, nós vamos escapar do juízo vindouro, não é por causa das nossas vantagens deste mundo, mas nós vamos escapar do juízo vindouro por causa de Cristo. Todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus terão um abrigo bem seguro quando o próprio Jesus voltar com a sua ira para julgar vivos e mortos. Pastor Charles Spurgeon disse exatamente isso. Houve uma arca para Noé no dia do dilúvio. Houve uma Zoar para Ló, quando Deus destruiu Sodoma. E haverá para todos os filhos de Deus, em Jesus, um esconderijo, quando a ira de Deus explodir sobre este mundo vil. Haverá sobre Jesus, em Jesus, um esconderijo, para mim, para você, e para todos aqueles que creem, quando a ira de Deus explodir sobre este mundo vil, Cristo voltará para julgar vivos e mortos, mas aqueles que estão em Cristo recebem graça e alívio mediante a volta do Senhor Jesus. Esta é a nossa esperança, uma esperança que está firmada e bem guardada em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar.